Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde. Então, galera, hoje a nossa dica é sobre injeção de combustível, mais precisamente, injeção mecânica ou injeção eletrônica. Neste caso, a injeção mecânica é quando nós estamos nos referindo à injeção que é proporcionada por uma bomba de rede comum ou uma bomba unitária. A bomba de rede comum ela é acionada por uma engrenagem que está na extremidade do eixo de Cummins. A bomba unitária ela é acionada pelo eixo de Cummins, uma bomba para cada cilindro. Quando nós nos referimos à injeção eletrônica, nós estamos falando da injeção que é proporcionada por um módulo eletrônico e tem como papel principal o tempo, enquanto a injeção mecânica é por ângulo, a injeção eletrônica é por tempo. Então, quando nós falarmos nestas duas injeções de combustível, separe-as, porque a injeção mecânica ela está ultrapassada e a injeção eletrônica é a injeção mais atual, que traz alguns benefícios para o meio ambiente, pois ela reduz a emissão de poluentes, reduz o consumo e aumenta a potência do motor. Perfeito? Então, agora nós vamos mostrar umas pequenas dicas aqui em relação às injeções de combustível. Ok, amigos? Então, vamos lá. Quando nós estamos falando, então, das injeções de combustível, nós temos que pensar nisso, neste ponto, que a injeção de combustível ela tem o papel de corrigir também a potência do motor. De que forma? Baseado nas condições atmosféricas ambientais, como pressão barométrica, como o teor de umidade do ar e a temperatura ambiente. Quando nós falarmos em pressão barométrica, quanto menor a pressão barométrica, menor será a potência do motor. Quando nós falarmos em teor de umidade, nós estamos falando no percentual de vapor d'água existente no ar, que são coisas distintas, ar e vapor d'água. Quando nós falamos da temperatura ambiente, é a temperatura na qual o motor se encontra. Ok, amigos? Então, o teor de umidade, ele está sendo considerado em relação à umidade relativa do ar. Então, quando a umidade cresce, teoricamente, a potência deveria diminuir. Mas não é isto que acontece. Por quê? Porque a umidade ela age como aditivo antidetonante e multiplicadora de taxa de compressão. Então, o aditivo antidetonante, a atuação antidetonante, é porque, neste caso, nós estamos resfriando a câmara de combustão com maior, quando nós temos uma umidade relativa alta, com maior quantidade de vapor d'água. E, consequentemente, este vapor reduz a temperatura ambiente, reduzindo a probabilidade de detonação, pois a detonação ela está ligada diretamente com a temperatura. Maior temperatura, maior detonação. Menor temperatura, menor probabilidade de detonação. O que é diferente de um comentário que fizemos anteriormente em relação ao cálcio hidráulico, pois o cálcio hidráulico
é um volume de água que está na câmara de combustão e acontece na partida do motor. Neste caso aqui, o motor já está funcionando, ok, amigos? E aí, o aumento na taxa de compressão. Como isto acontece? O vapor d'água, ele aumenta o volume na câmara de combustão. Consequentemente, há uma elevação da pressão média efetiva. Consequentemente, um aumento na potência do motor. Maior taxa de compressão, maior potência. Ok? E aqui nós estamos observando um motor, onde ele tem uma injeção eletrônica e tem uma admissão de água. Neste caso, nós temos um sistema de combustível e um sistema de água. Dois sistemas distintos, separados. E, nesse caso, o injetor traz duas agulhas no seu corpo. Uma agulha para injeção de água e uma agulha para injeção de combustível. Neste caso, somente neste caso, que é na injeção eletrônica, aonde nós teremos uma pressão para o sistema de água na faixa de 200 a 400 bar. Para o combustível, de 1.200 a 1.800 bar. Então, teremos injeção de água e injeção de combustível. Essa injeção de água é para reduzir a temperatura ambiente. Aqui nós podemos observar uma injeção mecânica através de uma bomba de rede comum. Uma bomba de rede comum significa que nós temos uma única bomba para vários injetores. Neste caso agora, nós temos a injeção eletrônica para os motores do ciclo Otto, motores a gasolina, a álcool, GNV e combustíveis mais voláteis, correto? E aqui nós podemos observar a injeção também eletrônica de um motor diesel, aonde nós temos agora uma bomba de alta pressão e um camel rail, ou seja, uma galeria comum que está pressurizada a uma pressão extremamente elevada. Ok, amigos? E agora a injeção eletrônica para os motores de grande porte. Então, injeção eletrônica, motores de grande porte, bombas unitárias. Ok, amigos? Então, é o que nós tínhamos para hoje. Injeção de combustível, eletrônica ou mecânica. Então, fica a dica. Nos acompanhe em cfm.máquinas, o canal do estudante de máquinas. Ok, amigos? Até a próxima. Tenham todos um grande abraço.